Nosso último Assembleia Fiscaliza dessa legislatura e do primeiro mandato do governo Zema, a Assembleia Fiscaliza nos dá a condição de fazer um processo de acompanhamento mais estrutural das políticas públicas. Eu tratei praticamente dos mesmos assuntos em todas as Assembleias Fiscaliza desde 2019 e vou tratar do mesmo assunto aqui com o senhor e toda a sua equipe. Eu queria entregar às suas mãos um estudo do Fórum Permanente São Francisco. Esse estudo foi apresentado aqui em várias discussões de audiências públicas na Assembleia. É um estudo de reestruturação do anel rodoviário como alternativa para o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Então, é um estudo, Fórum Permanente São Francisco sempre nos traz estudos com muito conteúdo técnico. Esses estudos já foram apresentados e discutidos aqui em audiências que eu tive a oportunidade de ser autora dos requerimentos. Então, eu vou entregar a Vossa Excelência, porque o debate do Rodoanel, ele ainda é um debate necessário e importante, não é? Estava aqui verificando todas as minhas anotações e estudos desde a primeira vez que nós conversamos, e o saldo é muito preocupante. As questões do Rodoanel não estão pacificadas ou resolvidas, mas é um assunto de muito conflito, né? Eu discordo da tentativa de polarização que o próprio governador fez recentemente nas suas redes, né? Que quem é crítico a uma determinada proposta estaria aí sendo conivente, partícipe, né? Não sei os termos que ele usou, mas o fato é que o Poder Legislativo tem a obrigação de trazer os debates com conteúdo. E questionar ou criticar determinadas posições do governo não quer dizer que nós não defendemos a vida. Ao contrário, a crítica ao Rodoanel é a defesa da vida, né? Eu peguei aqui dados, por exemplo, da Prefeitura de Betim, que recorreu ao Ministério Público e também ajuizou a ação contra o Rodoanel. Os estudos da Prefeitura de Betim demonstram que o município terá de 20 a 30 bilhões de danos à cidade nos próximos 30 anos. Estudos de Betim, da Prefeitura, também demonstram que 185 mil pessoas serão diretamente impactadas pelo Rodoanel proposto pelo governo Zema. 5 mil desapropriações, estou falando só de dados divulgados pela Prefeitura de Betim. No caso de Contagem, o senhor sabe que nós já tratamos aqui, a comunidade quilombola dos Arturos, por exemplo, foi desconsiderada, assim como está sendo desconsiderada toda a bacia de Vargem das Flores, o que comprometeria o abastecimento de água de Contagem, BH e Betim. Eu acompanho a pauta desde 2021, não é? Que esse assunto começou a ser tratado aqui na Assembleia. Não há apresentação, até o momento, não vi, embora a gente acompanhe muito, de soluções para a preservação da bacia hidrográfica que será fortemente afetada. Também nós identificamos 14 municípios diretamente impactados e uma transferência de ônus para os municípios em todas as questões de mobilidade e todas as questões sociais que impactarão esses municípios. Também, durante todos os debates, não nos foi apresentado qual que seria a integração dos sistemas viários de todos os municípios impactados pelo Rodoanel com a estrutura viária, né, do próprio Rodoanel. Nós defendemos a vida, porque esse projeto impacta, no mínimo, em mais de 10 mil moradias, 30 mil pessoas, 50 igrejas, 20 UPAs, dezenas de escolas, áreas ambientais e áreas próximas a mananciais. Então, o debate do Rodoanel, ele está longe de acabar. E o Rodoanel foi proposto pelo governo Zema como resultado do acordo que ele fez com a criminosa Vale, de recursos, né, do segundo crime da Vale aqui no nosso estado, em 2021, no terceiro ano do governo Zema. Nós tivemos aí os 2 primeiros anos que propostas também poderiam ser apresentadas em relação a todo o sistema viário dessa região metropolitana. Eu quero entregar ao senhor esse estudo
porque quando quem tem posturas críticas em relação ao Rodoanel, é como se nós não tivéssemos propostas. E nós temos propostas. A questão é que o governo do Estado, ele nunca se abriu a discutir alternativas, nunca se propôs a fazer um processo dialogado, efetivo com os municípios impactados pelo Rodoanel. Nós vemos aí grandes municípios da região metropolitana em conflito permanente com o governo do Estado, porque não querem os seus territórios com os impactos que os municípios sabem que terão. Eu falei alguns impactos, mas são muito mais impactos que no tempo pequeno que a gente tem, não é possível dizer de tudo isso. Mas me preocupa muito como que o governo caminhou com um projeto desta complexidade sem impacto ambiental. Sempre nos foi dito, né, que o impacto ambiental seria discutido depois. Eu tratei desse assunto também nas discussões na Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa. Sempre vão vir depois os impactos. E depois a gente vai deixando para depois, até a gente ficar sem água, até os impactos sociais, além dos impactos ambientais, serem gigantescos e a gente só discutir como é que a gente atenua tais impactos. Então, eu quero fazer esse balanço. Na verdade, presidente, eu não tenho nenhum questionamento, né? Porque a postura do governo é essa, de avançar com uma proposição que traz tanto conflito, que traz tanto impacto, que traz tantas questões sociais e ambientais, sem um diálogo, porque o diálogo não é fazer aquelas audiências formais, o diálogo não é tomar café na casa do pessoal lá em Contagem, o diálogo é ótimo tomar café na casa das pessoas, mas o que eu estou dizendo é que institucionalmente nós precisaríamos de um processo em que o governo do Estado tivesse a paciência política de construir com os municípios e oferecer alternativas diante dos impactos sociais e ambientais que foram tratados e trazidos durante todas as discussões, pelo menos ao longo da legislatura aqui na Assembleia. Então, quero entregar. Na verdade, eu quero fazer essa entrega, demonstrando que existem alternativas e que, reforçando a necessidade do próximo período, nós continuarmos a debater, a apresentar alternativas e, da minha parte, como de outros colegas parlamentares, nós continuaremos fazendo a luta em defesa da vida e contra proposições que destroem o modo de vida das pessoas, porque atingir comunidades quilombolas, atingir comunidades que têm uma grande história e cultura popular, atingir mananciais, como é a proposta do Rodoanel, é impactar a vida, é atingir a vida, né? E eu, como sou defensora de uma política a serviço da vida e do bem comum, nós precisamos zelar pelo bem comum. Porque quando falta água na casa das pessoas da região metropolitana, nós vamos nos lembrar desses debates aqui e das discussões que nós poderíamos ter feito. Mas como o rumo foi traçado, que só o Rodoanel serviria, que só dessa forma serviria, sem sequer apresentar... É isso que me impacta, sabe, secretário? Desculpa, o senhor já está de pé, eu estou finalizando. Não. Mas é isso que me impacta. A gente não teve discussão de conteúdo, de impacto ambiental, gente. Nós estamos com uma proposta de Rodoanel que nós não sabemos, na real, qual vai ser o impacto nos mananciais, porque não existem, ou se existem esses estudos, eles não foram corretamente apresentados à sociedade. Então, nós estamos aí, tratamos disso em 2021, 2022, então são 2 anos quase, dessas discussões, e a sociedade permanece sem ter acesso a todas as informações. Que a população ache que nada disso que eu estou dizendo tem valor, ou não tem tanto valor, mas para que ela conclua, ela tinha que ter acesso às informações, ela não tem. Ela não tem acesso. Qual é o impacto? Qual é a real dimensão da vida das pessoas e como isso será impactado estruturalmente? O que o governo vai fazer para mitigar esses impactos? Tem impactos que podem ser mitigados quando a gente perdeu o direito à água aqui da região metropolitana? Então, esse acesso às informações, a esse debate de conteúdo, faltou em todo o debate do Rodoanel. E, mais ainda, tentar impor um projeto, mesmo com municípios da dimensão como Contagem e Betim, para ficar nos 2 que foram ao Ministério Público, que foram ao Judiciário, também é um erro político impor essa forma de pensar a gestão na região metropolitana. Queria agradecer à deputada. Eu conheço esse relatório do Fórum Permanente, foi objeto de nossa análise. Depois posso facultar aí também a análise que foi feita com relação a essa proposta. Sobre o anel viário,
Importante notar que o Estado vem articulando junto ao DENIT o alargamento dos três viadutos que são os principais gargalos do anel viário. Então, a gente é favorável, sim, a uma reestruturação do anel viário. Inclusive, pode parecer que não tem relação, mas uma das condicionantes que foram colocadas para a renovação do contrato de concessão da FCA VLI é justamente o alargamento do viaduto por onde passa a linha férrea. E a gente acredita, sim, que o anel viário precisa ser recuperado, precisa ser melhorado e que o rodoanel ele é uma infraestrutura. Então, uma coisa não é excludente da outra. O Fórum Permanente de São Francisco, a gente tem interagido desde o início, eles, inclusive, haviam validado a primeira mudança de traçado que nós fizemos e temos mantido interlocução. De qualquer forma, acho que no que tange a questão da ambiental e também a questão social, das escutas prévias às comunidades tradicionais e quilombolas, com base na resolução 169 do AIT, essas passam a ser feitas a partir do ano que vem, da mesma forma que o processo de licenciamento ambiental e a RIMA e demais obrigações ambientais. E como foi objeto de uma audiência com os prefeitos de Contagem e Betim, no Tribunal de Contas do Estado, nós pactuamos que as prefeituras possam acompanhar esse processo e que, em caso de identificação de qualquer impacto sobre qualquer bem material, imaterial, meio ambiente, que o traçado seja ajustado e que o projeto seja ajustado. Então, importante esse debate aqui, a gente espera poder voltar a essa casa para poder debater o tema do licenciamento ambiental aqui do Rodoanel e garantir a maior transparência possível. Então, a gente fica à disposição. Obrigado, deputado.